Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Eu quero ler com vocês o versículo 3 até o versículo 7. Hoje é um culto que nos remete a missões também, e é uma mensagem também de cura. Evangelho de Marcos, para quem não sabe, Marcos, ele não foi um apóstolo de Cristo, ele foi discípulo de Cristo através de Paulo, depois, e através de Pedro primeiro. Ele escreveu o Evangelho de Marcos se baseando muitas coisas no que ele escutou de Pedro. E ele escreveu esse Evangelho e enviou para Roma, porque é uma linguagem de alcance para os romanos. Então o que nós vemos no relato aqui é uma linguagem de alcance para os romanos e uma testemunha viva de alguns fatos. Bom, Marcos capítulo 16, versículo 3 em diante diz assim: diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram atemorizados. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, veja o lugar onde ele tinha colocado. Mas vão e digam aos discípulos e também a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse. Assente-se, por favor. Eu comecei falando com vocês sobre gratidão, não é verdade? A gratidão nos faz chegar em lugares de uma forma bem. Tem pessoas que não são gratas pelo casamento, tem pessoas que não são gratos pelo trabalho, tem pessoas que não são gratos pela igreja, tem pessoas que não são gratas pelo corpo que tem pessoas que não são gratas pelo país que moram, tem pessoas que não são gratas pela idade que tem, e isso deixa tudo muito mais difícil, mais amargo, mais complicado. Quando você começa a olhar para Jesus e começa a observar as palavras de Cristo, você vai começar a entender como nós precisamos ser gratos pela vida e por cada oportunidade. Você só chegou até aqui porque a gratidão esteve presente na sua vida. Quem diria, né? E embora nós tenhamos muitas pedras na vida para serem removidas, algumas nós conseguimos mover sozinhos, mas outras pedras nós precisamos ter a humildade de ter a ajuda de pessoas para mover essas pedras com a gente, porque ninguém vence sozinho, ninguém vence. Uma vez me perguntaram: pastor, quanto tempo que demora o deserto de alguém? E a resposta foi: depende do orgulho. O orgulho faz as pessoas permanecerem no deserto. Então nós precisamos de ajuda, principalmente em algumas fases difíceis da vida. Deus sempre escolhe pessoas improváveis para carregar as nossas pedras muitas vezes. Algumas pessoas até uma altura da vida e depois não mais, mas Deus nos ajuda com pessoas muitas vezes improváveis em tudo isso. Pois bem, eu falo isso para vocês porque se você acompanhar o Evangelho, você vai observar que essas pessoas que acompanhavam Jesus, que nós chamamos de apóstolos, caminharam 2 anos com Jesus, e no último ano, Jesus escolheu 12 pessoas para caminhar com ele, certo? E nesse último ano, precisavam de pessoas para sustentar financeiramente. Amém, meu irmão? Está vivo aí? Isso, presta bem atenção, maravilha. Nesse último ano do ministério de Jesus, ele precisava de 12 pessoas, ele escolheu precisar de 12 pessoas, só que eles iriam se dedicar de uma forma muito aplicada ao ministério. Então, existe um tipo de trabalho que é o recurso, e existe um tipo de missão. Missão cristã não é você ficar de braços cruzados só falando não.
A missão cristã, ela envolve uma aplicação diária. Só que existem mantenedores de missões, mantenedores do ministério. Existem pessoas que ligam a Deus o fruto do seu trabalho por amor a Ele. E se você olhar o Evangelho de Marcos e os outros evangelhos, o que eu acho muito interessante, você vai entender que as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus e dos 12 apóstolos. A Bíblia vai dizer que essa equipe de 12 apóstolos ali de Jesus, durante esse período foi sustentado por essas mulheres que levantavam ofertas e ajudavam a sustentar. Então não é estranho que na morte de Jesus, quase todos os discípulos tinham saído de perto dele. Só ficou um discípulo. Qual deles? Cri. Só ficou um discípulo. Adianta querer ler agora que você não vai achar. João ficou ao lado da sua mãe Maria, que era mãe de Jesus, mas não era mãe de Cristo. O resto dos discípulos fugiram, se acovardaram. Era uma série de coisas. Pedro acompanhava de longe durante o castigo, mas não na crucificação. Então, quem estava junto da crucificação de Cristo eram as mulheres, aquelas que sustentavam. Olha o olhar orgulhoso das mulheres aqui me olhando. Pastor, olhando desse jeito. Por que você não faz o mesmo aqui? Opa, já mudou o semblante um pouco. Ô pastor, mas eu faço. É verdade, tem muitos que fazem sim, está certo. Gente, olha só. Então, quando estava terminando o sábado da crucificação, antes de terminar o sábado, essas mulheres, elas, porque a hora lá do judeu é diferente da nossa hora. O dia termina perto das 18 horas, quando o sol se põe, e já começa outro dia, entendeu? Então no caso aqui é domingo, mas para um judeu já seria segunda-feira, começa às 18 e termina às 18. Então antes de chegar às 18 horas, essas mulheres, algumas delas, foram atrás de óleos aromatizantes e coisa e tal, para que já na primeira oportunidade, no domingo pela manhã, elas já fossem, quando amanhecesse o dia, elas já fossem até o corpo de Jesus. Por quê? Porque essas mulheres, elas amavam a Jesus, e elas estavam preocupadas com a honra do corpo de Jesus. Elas sofreram com Cristo nos momentos difíceis, tentaram estar com Cristo o máximo que elas conseguiram, inclusive aos pés da cruz. Mas apesar de tudo isso, essas pessoas que amavam a Jesus não podiam crer nas palavras de Jesus sobre ressurreição. Gente, olha como isso é pesado. Essas mulheres amavam a Jesus, os apóstolos amavam a Jesus, e apesar de amarem a Jesus, de caminharem 3 anos com Ele, não conseguiam acreditar nas palavras de Jesus, nem elas, nem os discípulos. Como assim, pastor? Explica melhor. Não acreditavam que Jesus ressuscitaria. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 6 e 7 diz: o anjo do Senhor disse assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. O anjo teve que lembrar, porque por mais que Jesus falasse, elas e eles não conseguiam acreditar nas promessas que Cristo estava falando sobre ressurreição. Por isso a tristeza. A única preocupação que essas mulheres tinham naquele momento é como elas removeriam aquela pedra pesada lá no túmulo de Cristo. O pensamento delas era: quem que vai remover aquela pedra imensa domingo de manhã? Mas quando elas chegaram lá, a pedra já havia sido removida, Jesus já havia ressuscitado. Você conhece isso? Se eu perguntar aqui para você, quantos aqui acreditam que Jesus está voltando? Nós vamos responder amém. E aí eu pergunto para você, quantos aqui têm coragem de ofertar em missões
o fruto do seu trabalho, de investir. Quantos aqui têm coragem de falar para alguém no trabalho que Jesus ama, ou fazer uma oração para alguém? Isso é o amém, isso é o crer. Porque falar aqui é bom, mas é conveniente para nós. E essas pessoas também acreditavam, mas na hora do vamos ver, aí que a situação ficou estreita. Nós estamos dispostos a perdoar de verdade? Nós estamos dispostos a ter algum comportamento de expectativa de vinda do Messias mesmo? Essas pessoas esperavam que Jesus iria ressuscitar mesmo? Porque estavam todos tristes, amargurados, magoados, guardando pedras no coração. Meus irmãos, esses fatos, eles nos ensinam que havia uma pedra a ser removida, e não era aquela pedra externa, era uma pedra interna, principalmente nos momentos de fragilidade. A verdade não é uma só, são várias pedras que precisam ser removidas de dentro de nós. E eu quero falar de 3 pedras, repita comigo, 3 pedras. Aí ó, só para você provar para mim que você está vivo. 3 pedras que estão na porta do coração e que impedem muitas vezes você de alcançar o milagre. Sabia disso? A primeira pedra que precisa ser removida do coração, nesses pontos sobre essas mulheres e sobre esses homens também, é a pedra da incredulidade. Jesus mesmo havia falado sobre essa pedra quando ele se encontrou com os demais discípulos, não foi uma vez só. Quando Jesus ressuscita, olha só, ele faz uma crítica às mulheres e também faz uma crítica aos discípulos. Lá no versículo 11 ao versículo 14, Jesus aparece agora a todos os discípulos, e ele diz o seguinte, olha só: quando ouviram dizer que Jesus estava vivo, e que ele tinha aparecido às mulheres, eles não acreditaram. E depois disso, Jesus se apresentou aos discípulos com as portas fechadas e diz: Pai seja convosco. Pois ia caminhando no campo, eles voltavam e foram contar isso aos outros discípulos, e eles também não acreditaram no que os dois haviam dito. Estava falando sobre aqueles que estavam no caminho de Emaús, se lamentando, um lambendo a ferida do outro ali. Você viu? Ele falou isso, mas morreu, puxa vida. E de repente Jesus aparece e fala: então, mas isso não tinha que acontecer? Não estava escrito? E os 2 discípulos que estavam aí, que eram Lucas e Cleopas, um conversando com o outro, olharam: você não sabe? És o único homem em toda a Judéia que não sabe do Cristo, que não conhece. Me explique. Aí Jesus se revela a eles, some, e eles ficam empolgados e também vão contar aos apóstolos, mas eles não acreditam. As mulheres vão testemunhar, mas eles não acreditam. Olha que interessante. Então Jesus aparece e a Bíblia diz que ele repreendeu eles por não terem fé, por teimarem em não acreditar no que havia contado aqueles que tinham dito. E falaram: bem-aventurado, vocês estão acreditando porque vocês estão vendo? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E Tomé olha para ele e fala: ah, não é o Senhor, né? Não pode ser, não acredito, não adianta. Deixa eu tocar nas feridas das tuas mãos aí, os buracos das mãos, da lateral, pode tocar. E aí quando Tomé toca, ele fala: Senhor meu, Deus meu. Depois que ele tocou. A incredulidade do homem é algo muito natural, isso é fato. Talvez, se você estivesse lá, se eu estivesse lá, a probabilidade era muito grande de nós termos o mesmo comportamento, ou até pior. Porque a incredulidade é fruto de uma realidade muito sólida. Jesus morreu. A incredulidade, ela é um fato muito sólido do que está acontecendo. Pastor, o fato é que eu tenho um boleto para amanhã. Pastor, o fato é que eu tenho que chegar e dar banho naquele familiar meu que está doente. O fato é que a idade que eu estou, eles chamam de dançarina do diabo, né? Quem, pastor? A diabetes. O fato é que o pâncreas pegou ali. Ô pastor, o fato é... o fato é muito sólido, é uma realidade muito sólida. Se alguém fala: Deus vai curar você, Deus vai libertar você por completo, por conveniência a gente fala: amém. Mas no subconsciente e no inconsciente, que é o que liga ao sobrenatural, a pessoa está
domesticada na sua fé, aprisionada contra o milagre, porque não crê. Na real, aqueles homens estavam trancados num espaço, lamentando e infelizes, eles estavam com medo, e de repente, com as portas fechadas, Jesus entra ali e faz todas essas coisas. Então como é que eu vou ter esperança e fé, quando na realidade da morte é tão visível, palpável, momentaneamente tão forte? Por isso o foco deles e das mulheres estava na pedra do sepulcro e outras coisas, mas não na pedra do coração, porque eles não enxergavam isso, porque a pedra do coração é muito maior do que a pedra do sepulcro. A pedra do sepulcro alguns homens empurraram, mas como é que eu vou empurrar a pedra da morte de um Jesus que morreu? E as pessoas falam que ele está vivo, mas dentro de mim ele morreu. Porque qual que é a diferença que ele está fazendo na minha vida? Qual que é a abertura, o posicionamento? As confissões que saem da minha boca são só lamentos, são fugas, são medos. Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que ele vive em você? Por que não faz missões? Por que não investe em missões? Por que não ora por alguém? Por que é tão preso ao dinheiro assim? Por que é tão preso a um trono assim? Meu horário, meu dia, meu isso, meu aquilo. Ah, meus irmãos, não é errado você gostar de ganhar dinheiro, nem um pouco. Não é errado você, porque é muito bom para mim e para você ser servidos, né? É bom. Agora, o chamado nosso é para servir. Esse tempo atrás eu encontrei com uma família grande, foram alunos do ITQ, do Velho Testamento, acho que já faz uns 15 anos que foram alunos do ITQ. Encontrei com eles, como é que vocês estão? Tudo bem? Ah, pastor, a gente está numa igreja gigantesca agora, e lá tem tudo que a gente precisa, tem um curso disso, tem aquilo de lá, tem... Eu falei, mas vocês já fizeram missões em várias partes do mundo, vocês já trabalharam, vocês já ajudaram as igrejas, acho que nunca vieram aqui, vocês já ajudaram isso, vocês já foram pedra fundamental. Pois é, mas lá tem tudo que a gente precisa, pastor. Nossa, eles servem, eles fazem isso. Mas qual é a diferença que vocês estão fazendo? Como que vocês estão servindo? Vocês foram domesticados. Isso também é uma estratégia satânica, meus irmãos. Nós estamos para servir, para sermos cristãos, para lavar os pés. E sabe quando que isso começa a amargurar a gente? Quando a gente começa a olhar o gramado do vizinho, começa a pensar, ah lá, eu vou ter uma qualidade melhor lá, vou ter um serviço melhor. Quando você olha a tua realidade, você vê um casamento que precisa ser reconstruído. Quando você vê a tua realidade, você vê um trabalho que precisa ser aperfeiçoado. Quando você vê a realidade, você vê jovens que precisam ser reconstruídos, louvor que precisa ser melhorado, estrutura que precisa ser construída, movimentos que precisam ser feitos. E é para isso que Jesus te chamou, para a missão. Não se iluda, não se deixe seduzir por uma facilidade, e ainda esperando confirmação de Deus, quando as coisas entram em conflito. Deus já confirmou um monte de vezes, só que cada vez que a crise vem, a pedra não me deixa enxergar nos olhos da fé aquilo que Deus já me prometeu. Amém? Está entendendo? Então, meus irmãos, ah, meu irmão, quando tiraram Jesus da cruz, essa é a realidade que eles ficaram enxergando. Quando chegou a notícia que ele havia ressuscitado, parecia um negócio forçado demais, né? Parecia um negócio aleluiado demais. Até que Jesus aparece, diz, Pai seja com todos, vem tocar aqui, veja aí. E Jesus fala um negócio interessante. Sabe qual é o problema de vocês? Vocês são duros de coração, duros. E quando a pessoa está dura de coração, o louvor já não conecta mais para ele, para ela. A mensagem é cheia de crítica dentro de si, mas não conecta mais. Acha que tudo é indireta. Eu não sabia que você está aqui ou não. Essa mensagem veio para mim primeiro. Não sei quem que vai assistir. Mas a pessoa humaniza aquilo que ela precisa espiritualizar. Jesus fala, vocês são duros de coração. E o interessante é que essas promessas, elas estavam obscuras pela dureza da realidade que eles estavam vivendo. Tem uma frase de um advogado que já faleceu há muitos anos, chamado Rui Barbosa, que ele diz assim: infeliz é o povo cuja esperança se perdeu e a fé se petrificou. Ele fala infeliz. Você conhece marido infeliz, esposa infeliz, filhos infelizes, pastores infelizes, pais, avós, membros, líderes infelizes?
Por quê? A esperança se perdeu e a fé se petrificou. Quando chegou na igreja, a vida estava toda arregaçada. Quando chegou na igreja, a vida estava toda embolada. E levantava as mãos: eu creio, Senhor. Louvava a Deus, ouvia a palavra: eu quero me envolver. E o Senhor, por causa dessa fé, essa ligação com Deus, reestruturou, deu salvação, direcionou, curou, fez milagre. Mas depois, em querer ser servido ou servida, petrificou o coração. Na real, aqueles homens, os apóstolos e as mulheres, estavam trancados em um espaço, lamentando e infelizes, porque eles não tinham esperança e não tinham fé. E quando isso acontece, só tem confusão e pensamentos negativos. Como é que eu vou ter esperança e fé quando a realidade da morte é palpável para mim? Meus irmãos, a pedra do coração é muito maior do que a pedra do sepulcro. Muitas vezes para nós não é diferente dos discípulos, porque não conseguimos focar rapidamente em retirar pedras do coração no nosso caminho. Não conseguimos enxergar que as pedras que estão no nosso coração são as verdadeiras pedras que nos impedem. E por isso que nós ficamos tremendamente ansiosos diante das batalhas. Olhamos para as montanhas e nos distraímos com as pedras. Olhamos para as coisas grandiosas e nos distraímos com as pedras. Mas a gente não sabe que o preço a se pagar dos avanços é a visão. O preço para se pagar, meu irmão, nas conquistas é a visão. Você não vai chegar aonde que você não vai chegar aonde você não enxerga. Você precisa ter visão primeiro. Escute isso. E aí você vai ver pessoas extremamente angustiadas, aflitas, duvidosas, ausentes. Você vai ver uma nuvem de mágoa rodeando a vida. Você vai ver uma saudade doída que a pessoa não sabe explicar, uma ausência que castiga essa pessoa todos os dias. Parece que uma expectativa de que alguma coisa ruim vai acontecer, que você vai descobrir alguma coisa ruim. E sempre uma tensão na rotina, sempre. Por isso temos um olhar extremamente crítico, que enxergamos muito bem o que está fora da gente, mas não conseguimos enxergar a pedra que está dentro da gente. Amém? Está entendendo? Muitas vezes nós sofremos com a falta de esperança no meio das nossas lutas, e só lamentamos as dores. Sabe por quê? Porque a pedra nos impede de enxergar as promessas de Cristo sobre nós. O Cristo que ressuscitou entre os mortos, e que tem surpresas maravilhosas para mim e para você. Agora, presta atenção, eu vou te fazer uma pergunta. Tá? Você consegue crer no impossível de Deus? Porque quando você está vivendo a sua dor, quando você está vivendo o seu problema, quando está faltando dinheiro, quando tem enfermidade presente, quando tem problemas familiares, drogas, nós só conseguimos enxergar a pedra que está do lado de fora. Só o problema lá, só o problema aqui, só o problema assim. Mas o que Jesus queria que os discípulos entendessem é que as pedras que nos separam do milagre de Deus vivo e todo-poderoso não estão do lado de fora. Presta atenção, nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus e viver as coisas tremendas que Ele nos convida. Teve um povo que viveu coisas grandiosas e espetaculares com Deus, mas daí foram para um lugar confortável, o Egito, que era lugar de passagem, mas o conforto os escravizou, e ali ficaram 400 anos, mas 120 e poucos anos ficaram como escravos, e eles esqueceram quem era o seu Deus, o poder do milagre, esqueceram o poder da transformação, esqueceram tudo. Foram domesticados pelas críticas, domesticados pelo conforto, pelo lazer, não tinham mais reação. E sabe o que eu achei interessante? A última geração começou a tomar postura. 120 e poucos anos, 3 gerações da Bíblia, uma geração é 40 anos, 3 gerações da Bíblia, e a última geração começou a tomar postura. Ouviram as histórias? Vamos começar a falar com Deus, vamos começar a orar a Deus, vamos começar a adorar a Deus. E eles começaram a fazer, e Deus enviou uma resposta. Deus levantou pessoas, Deus já tinha tudo preparado para que aquele povo fosse liberto do Egito.
milagres aconteceram, coisas grandiosas se manifestaram. E aí você pode pensar: pastor, mas foi naquele tempo. Olha os improváveis de Deus aí. Sabe o que está acontecendo no mundo agora, meu irmão? A geração que era menos improvável, que é a geração Z, Deus está levantando. Sabia? Gente, os movimentos que está tendo na Inglaterra, no Chile, na Argentina, teve agora aqui 5.000 pessoas na praia de Santa Catarina, louvando, 5 horas da manhã, louvando e adorando a Deus. Teve agora no Rio de Janeiro, muitas e muitas, uma multidão louvando e adorando a Deus no meio das ruas. Teve em São Paulo também esse final de semana a mesma coisa. Isso está acontecendo no mundo, em várias regiões. Nos Estados Unidos os jovens estão voltando, não é church não, eles estão voltando às igrejas tradicionais, estão voltando para os movimentos, querem Deus na pureza, mediante uma geração cansada. Eles estão buscando numa pureza incrível. E olha, espere as coisas grandes de Deus acontecer, porque o peso que era da incredulidade está sendo quebrado, meus irmãos. Amém? E olha, talvez eu estou me dirigindo a alguém que está me assistindo num hospital, numa penitenciária, está deprimido numa cama, está em algum lugar, alguma situação, que além da pedra que é a família, além da pedra que é o trabalho, o dinheiro, o casamento, os filhos, a doença, além dessas pedras, conseguiu enxergar agora a pedra do coração, que lhe impede de acreditar nas mudanças, no milagre, na intervenção divina. Tem uma música que eu sou apaixonado desde a primeira vez que eu ouvi, e ela fala do Deus que eu creio. Ela diz: o meu Deus é o Deus do impossível, que liberta o encarcerado das prisões, faz a estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível para você. É nesse Deus que eu acredito, é esse Deus que eu creio, é o Deus que cria tudo do nada. É o Deus que faz milagres, o Deus que liberta o encarcerado, o Deus que muda processos, o Deus que envia pessoas, o Deus que muda o coração daquele marido cabeçudo, daquela esposa totalmente insatisfeita, derretida e infeliz, o Deus que muda a cabeça daquele adolescente, cabeça de ventilador, sabe aquele? Que parece que nunca está ligado com nada, que parece que ficou na incubadora de entorpecente quando era criança, porque parece que não liga para nada. Você fica aqui, ó. Deus muda, dá um despertar para esse jovem. Deus ressuscita pessoas. Deus liberta, Deus reaviva, Deus dá ânimo, Deus dá projetos aonde não tinha. Porque o nosso Deus é do impossível. Ninguém tem poder sobre a autoridade de Deus. Ninguém. Os sinais de Jesus, eles são didáticos, eles nos ensinam, os testemunhos falam com a gente. Você chega como um motor todo desparafusado, frouxo, e Jesus regula tudinho nas nossas vidas. Ele acalma a tempestade. Os homens até se questionam: quem é esse que até o mar ele acalma, até os ventos ele emudece? Nem a morte pode segurá-lo, nem o inferno. É por isso que Jesus disse para a irmã de Lázaro, quando ela estava aflita, chorando pela morte do seu irmão, Jesus olha para ela e fala: se tu creres, tu verás a glória de Deus. É por isso que Jesus chega e fala para Jairo, o pai da menina que estava morta. Quando alguém chega e fala: não te incomoda, não incomodes mais o mestre, a tua filha já faleceu. Jesus nem se dirige ao homem, ele olha para a mulher, ao homem lá, ele fala direto com Jairo. O que ele fala para Jairo, vocês lembram? Aquele que crê,
tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Creia somente. Só isso. Creia somente. Quando Jesus chega lá, ele ressuscita a menina, gente. Olha, algumas pessoas estão intoxicadas pelo excesso de reclamação, intoxicadas pela murmuração, intoxicadas pelo excesso de notícia ruim, e não conseguem enxergar quantas coisas boas Deus tem feito. Se você entregar os seus limites nas mãos de Jesus, você entrará na dimensão do impossível sendo possível. E é por isso que Jesus repreende os seus discípulos severamente. Ele fala: olha, a dureza no coração de vocês impede vocês de verem. Essa pedra vai precisar ser removida hoje. Amém? Segunda pedra que precisa ser removida. Então a primeira pedra é a pedra do déficit, da dislexia. A primeira pedra a ser removida é a pedra da incredulidade. A segunda pedra a ser removida é a pedra do medo. É a pedra do medo. Pode ter certeza. Quando você olha para o texto, o que aconteceu com aquelas mulheres? Elas estavam apavoradas. Elas saíram, elas fugiram do túmulo apavoradas e tremendo. E elas não contaram nada para ninguém até então, porque a Bíblia diz que elas estavam com medo. Pense bem, como é que nós iremos criticar essas mulheres, né? Olha só, gente, pare e pense. Elas acompanharam tudo o que aconteceu, o corpo de Jesus como estava. E aí elas vão num cemitério, no amanhecer do dia. Elas chegam lá, não tem um soldado romano ali guardando. A pedra, ela não estava só movida ali. Tinham estacas nas pedras e estava amarrada para dificultar, porque era uma questão política também, guardar o túmulo de Jesus, e uma questão religiosa. Elas chegaram lá, a pedra estava removida, a situação toda estava lá. Quando elas entraram, elas não viram o corpo de Jesus, viram um tecido ali, um pano, o que estava na cabeça dobradinho, e viram um homem sentado ali no sepulcro, olhando para elas. O que você ia pensar? Já assistiu algum filme do Mazzaropi ou não? Falava de assombração? Os antigos falam visagem? Meu irmão, ainda mais essas produções, quando elas são mais ruins ainda, mais antigas, dá mais medo do que essas novas aí que vomitam iogurte certinho, né? Walking Dead, essas coisas. Agora aquelas antigas que é mal feita, parece que é pior para assustar ainda. Mas gente, elas veem ali um ser sentado no sepulcro, elas ficam assim. Aí eles falam: o que vocês estão procurando? Imagine só, ainda intima. O que vocês estão procurando? O Jesus que vocês estão procurando, ele já ressuscitou. O que estão fazendo aqui? Aquele a quem vocês procuram não está mais aqui, ressuscitou. Então elas estão num cemitério, aparece para elas, elas ficam assustadas. O interessante é que os olhos delas foram abertos para elas enxergar o sobrenatural, elas enxergaram os anjos. Mas existe uma outra pedra que estava lá, que impedia elas de ver o lógico, que era a pedra do medo. Elas estavam tão apavoradas, que quando elas foram sair ali de medo, o Evangelho de Lucas vai deixar claro ali uma conversa, o Evangelho de João vai deixar claro uma conversa ali. Elas estavam apavoradas, que quando elas olham para trás, elas estão saindo, quem que está ali? Alguém lembra? O próprio Cristo. Cristo está ali, mas elas estão chorando tanto, estão com tanto medo, que elas não sabem que é Cristo, elas não conseguem enxergar Jesus, elas enxergam um jardineiro. Eu vou falar uma coisa para você: as coisas não acontecem na tua vida, porque Jesus não passa de um jardineiro na tua vida. As coisas não acontecem. E elas enxergam um jardineiro. Tem alguns que enxergam Jesus como um marido funcional, tem algumas que enxergam Jesus como um banco, só um provedor, outros que enxergam Jesus como um amigo só que empresta dinheiro, ou que está nos momentos difíceis, só isso. Mas elas enxergaram um jardineiro. E aí Jesus vai falar com elas, elas falam bem assim: Senhor, se foi o Senhor que tirou o corpo daqui, mostra para a gente onde que está, que a gente vai lá buscar. Sabe o que eu acho interessante? Que essas mulheres, elas estavam com tanto medo, que elas tinham uma ótica da vida através do medo, através do apavoro.
Elas não estavam enxergando o que é real. Jesus, ele vai resgatar algo interessante ali nelas. Porque quando ele fala isso, e elas falam, mostra onde está o corpo que nós vamos buscar. Jesus olha para Maria Madalena que está ali, e ele chama ela de Mariá. O que significa Mariá? Mariá, no hebraico, é um diminutivo de Maria. Ele chama ela de Mariazinha. Por quê? Quando você vai estudar, Maria Madalena, ela era chamada de Maria a Terrível. Aquela mulher, ela era possessa de 7 espíritos malignos. E a Bíblia vai dizer exatamente isso, que quando Jesus está diante dela, a liberta de 7 espíritos malignos. A palavra Madalena não significa terrível, a Madalena significa torre. Mas essa mulher era chamada de Maria a Terrível. Mas Jesus deu um novo significado para a vida dela, em um apelido carinhoso, ele fala Mariazinha. Então quando aquela mulher fala, Senhor, mostra onde que ele está, que nós vamos até ele. Aí Jesus fala, mas Mariazinha. Quando ele fala isso, aquela mulher diz na mesma hora, Raboni, isso é, mestre. Ela o reconhece, ela muda tudo depois disso, porque Jesus ressuscitou. Aí Jesus fala com elas, olha, diga para os apóstolos que eu vou encontrar eles em tal lugar, e diz também a Pedro, porque Pedro nem perto estava, que eu quero encontrar com eles lá. E elas ficam todas atemorizadas, toda abobada ali, diante daquelas coisas. Por quê? Porque, meu irmão, será que eu vi mesmo? Será que isso é real? Hoje em dia tem muitas lacunas, né? Tem muitas lacunas. Não, mas pastor, veja bem, se você não está com esquizofrenia, que confunde aquilo que é real com aquilo que não é real. Pastor, veja bem, isso não foi um sonho de feijão, né? Um sonho que você comeu um feijão, está pesado. Pastor, realmente você estava vendo aquilo ali, pastor? Porque, sabe, às vezes a vida, a metamorfose da galáxia e tudo mais, né? Então há um esforço terrível para você, o medo de você ser aleluiado. Mas, meus irmãos, as coisas são muito fortes. E existe uma terceira pedra a ser removida aqui, que me chama muita atenção. Uma terceira pedra, que é a última pedra. O interessante é que a pedra que nós temos que tirar, a primeira pedra é a incredulidade, a segunda pedra é o quê? Medo. Nossa, você decorou rápido agora. O que é a chicotada? A gente aprende às vezes. A terceira pedra que nós precisamos tirar é a nossa percepção da vida distorcida pela nossa dor. Explica melhor, pastor. Olhar a vida através da nossa dor ou dos nossos traumas. Maria Madalena não conseguia ver Jesus, ela só conseguiu ver a impressão de um jardineiro, possivelmente porque poderia estar de cabeça baixa, chorando. Enquanto ela chorava a maldade humana, ela não conseguia ver Jesus. Enquanto você chora o teu casamento, você não consegue ver Jesus. Enquanto você chora a limitação, a saúde, a dívida, você não consegue ver Jesus. E como nós somos capazes de enxergar a realidade, não como de fato é, mas à luz dos nossos sentimentos, emoções e marcas da vida. É por isso que quando nós estudamos psicologia, nós aprendemos que a realidade sempre é uma leitura interpretada e não uma visão objetiva daquilo que é verdade realmente. Por exemplo, uma pessoa que passou por um trauma no casamento vai enxergar um novo casamento através do quê? De um trauma, de um medo. Uma pessoa que passou com um trauma absurdo e violento com o seu pai, com o seu tio, com o irmão mais velho, vai enxergar a figura masculina de que forma? Esse tempo atrás eu ouvi um comentário na internet, uma mulher amarga falando que homem de 40 anos, e falou isso, homem de 50 anos, mas sentou a lenha. Eu só escrevi, eu não sou nada disso que a senhora está me falando, que a senhora está dizendo. Gente, eu escuto cada absurdo na internet, aliás, eu leio, por causa das mensagens que eu prego, eles mandam cada mensagem para mim, homem e mulher, sempre atrás, lá de Manaus, mas assim, me chamam de tudo, qualquer tipo de nome, me xingam, me mandam no privado, pessoas que têm ódio de alguma coisa da vida. E olha, e não é que eu não sinto não, eu sinto sim. E olha, estão mexendo com colérico, eu respondo todo mundo, e eu não paro de responder até eu estar satisfeito. A pessoa desiste de mim, porque eu vou argumentando. Com certeza a senhora passou por uma situação, ou o senhor passou por tal coisa, ou foi por isso, ou por aquilo. Você fala isso porque você é mais um babaca que morde o dinheiro de gente ingênua e coisa e tal. Eu falei, meu amigo, nem essa leada, eu sou da igreja. A minha vida é assim, assim, assado, e explico e e olha, o senhor quer o contato das pessoas,
Eu não deixo responder não, porque a ignorância é um campo do inimigo. O quanto você puder falar e explicar é melhor. As pessoas não merecem explicação. Como não? Eu explico para quem eu quiser. As pessoas não merecem explicação, porque cuidado com essas frases aí do WhatsApp. Eu nunca vi Jesus escrever isso na Bíblia. Essas frases de rede social, porque as pessoas, porque veja bem, você usa o ego, é um hipersônico do ego. Cuidado com isso. Nós precisamos remover a pedra de olhar a vida através das nossas dores e através dos nossos traumas. Por isso, muitas vezes a pedra que precisamos remover, é da interpretação que temos da decepção, da dor, da mágoa, que nos fazem enxergar os jardineiros e não ver Jesus. Por isso Jesus vai usar aquele apelido familiar, Maria ou Mariazinha, porque Jesus marca a nossa vida com pequenas coisas, com detalhes de nós dois, lembrou, né? Jesus marca a nossa vida com os detalhes, com as coisas que nós sabemos, com situações interessantes. Eu lembro de vezes que eu orei sozinho a Deus e depois de uma profecia alguém chega e coloca a mão no meu ombro e fala: quando você estava falando isso, quando você estava passando por isso, eu estava vendo você. E olha, a situação é assim, assim, assado. Detalhes que só Deus sabe da nossa vida. Meu irmão, nós descobrimos quem Ele é. Eu não sei quais as marcas que Jesus tem deixado na sua vida, mas nesses momentos de dor, de sofrimento, em que enxergamos a vida como solidão, e conseguimos ou seguimos nossas perspectivas, Jesus vai tocar bem naquele ponto que precisa ser mudado. Sabe por que Jesus chamou ela de Mariazinha? Porque aquela mulher, ela mesma tinha uma ótica da sua vida toda errada, toda traumatizada, toda limitada. Mas Jesus vai chamar ela de um modo carinhoso, de um modo acolhedor. E quando Ele falou aquilo, meu irmão, ela já não via mais um jardineiro falando. O que tinha ali era uma realidade transformada por Jesus. Você já viveu uma realidade transformada por Jesus? Quando o cenário é de morte, Ele transforma em vida. Quando o cenário é de perca, Ele transforma em recuperação. Olha, meus irmãos, nessa noite, eu quero orar por você, para que essa bênção alcance a tua vida, e para que essas pedras sejam removidas. Pode ter certeza do que eu estou falando. Porque a gente olha para a vida, e a realidade que a gente olha para a vida é muito dura. É difícil de crer que Deus ressuscitou Jesus, e Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É difícil porque olhamos através dos nossos abandonos, como a gente já foi abandonado, como a gente já se decepcionou, como as pessoas tentam convencer a gente, chamando a gente de ingênuo, aleluiado, que não deveria ter esse tipo de expectativa ou esperança, que somos bobos, que deveríamos cuidar mais da gente, que deveríamos olhar mais para isso ou mais para aquilo. E daqui a pouco, meu irmão, olha, eu estou vendo uma situação acontecendo nas igrejas, algo bem interessante. A gente fica preocupado às vezes na igreja. Aqui na igreja tem bastante família viajando, ainda que eu estou vendo as fotos. Hoje de manhã a gente mandando foto para mim, que estava no avião ainda antes de decolar, outros na praia, várias famílias viajando, uns lá no Nordeste. Que bênção, que privilégio. Mas o que nós estamos vivenciando num período de hoje são de pessoas que não querem responsabilidade. E tem uma denominação aqui em Curitiba que cresceu muito, muito mesmo. E eu estava conversando com um dos líderes, e essa pessoa estava pensativa e medrosa num certo ponto. Por quê? Porque aqueles que eram líderes de célula da grande denominação não querem mais ser líderes de célula. Eles não querem mais essa responsabilidade, e começaram a ir numa outra denominação para participar da célula. Vários, porque não querem assumir mais trabalhos. Nós temos aqui mulheres que fizeram experiência da mesa, experiência do lar, e que têm capacidade. Nós temos homens que fizeram homem ao máximo. Nós temos pessoas que fizeram ITQ. Nós temos pessoas que fizeram muitas coisas na igreja, pessoas que foram curadas, e hoje Deus quer usar para curar outras pessoas. Amém? Quem que Deus está chamando? Não, está chamando o pastor, outra pessoa. Eu não, minha vida tem muita situação, eu tenho que resolver muita coisa. Quando que a gente vai parar de resolver coisa? Quando? O dia que a gente morrer.
Como diz no livro do John Fox, o livro dos mártires, quando estão levando um homem para ser queimado numa estaca, ele chega, ele beija a estaca e ele fala: adeus fé, porque eu não vou mais precisar de você agora. Ele foi morto queimado ali porque não negou a Cristo. Então nós vamos precisar resolver as coisas até os últimos dias da nossa vida. E esse líder estava falando para mim: sabe o que eu vou fazer, pastor? O que eu vou fazer é uma célula só com esses líderes, que são muitos, porque nenhum deles quer assumir nada. Qual que é a fala deles? Eu vou cuidar da minha vida, dos meus problemas, eu vou desfrutar. O que eu não quero é responsabilidade, eu não quero compromisso. E assim a pessoa vai morrendo espiritualmente. Eu não quero desafio. E eu falei assim: antigamente tinha eleição nas igrejas para os cargos, tinha eleição. O pastor Rogério falou em 2005 algo interessante, eu lembro. Ele falou: gente, nos Estados Unidos, o presidente não quer assumir a igreja. Eles não querem mais, não tem eleição. Eles vão empurrando alguém para a presidência, porque não querem. E outra coisa, os cultos domingo de manhã, que lá estão fazendo, nós vamos ter que abrir os cultos domingos de manhã também aqui, porque é uma tendência. E isso chegou aqui, gente. Nós estamos em 2026. As pessoas não querem assumir responsabilidades, não é? Não querem o compromisso, só querem ser servidos. Mas escute, Jesus curou você, para que você cure alguém através do seu testemunho e do cultivo do seu testemunho. Amém? Você consegue remover essas pedras do teu coração hoje, no nome de Jesus? Porque Jesus está chamando você. E quando você fica questionando o seu ego: eu, Senhor, eu, fala comigo, ó Deus, eu, o que eu faço? Deus, eu, Deus já falou, já te dei direção, pelo amor de Deus, creia. Esteja apaixonado pelo teu chamado, apaixonado pela tua cura, esteja apaixonado por aquilo que Deus está confiando nas tuas mãos. Faça valer a pena, porque a pedra do sepulcro ela foi removida. Sabe por quê? Porque Deus sempre envia anjos para remover as pedras da nossa vida. Deus sempre envia alguém, ou anjos ou pessoas, mas é essa pedra dentro que nós temos que permitir. Essas fortalezas do pecado, da incredulidade, Deus já cuidou de tudo, meu irmão. Deus vai cuidar daquela pessoa cabeça dura, Deus vai cuidar daquela situação. Mas esteja com coragem, porque foi para isso que Deus te chamou, viu, Davi? Para frente de batalha. Deus chamou você, porque está acontecendo em vários lugares, para fazer a diferença. Você ou é um missionário, ou é um impostor. É o que Charles Spurgeon fala. Todo cristão ou é um missionário, ou é um impostor. Fale do que Cristo fez na tua vida, alguém vai se identificar. Brigue por espaço no sentido de falar o que Deus fez na tua vida. Aproveite a oportunidade. Nenhum de nós aqui tem dignidade ou é perfeito para as coisas, mas o amor faz a gente não abandonar a posição de pai. O amor faz a gente não abandonar a posição de mãe, a posição de líder, a posição do chamado, a posição seja do que for. É o amor que faz. E quando você ama, um pedaço de Deus mora em você. Eu estou chamando você para a obra. Eu estou chamando você para 2026. Você, com as habilidades que Deus colocou nas tuas mãos, servir a Deus. Remova as pedras que estavam atrapalhando. Defina a tua vida. Porque se Jesus Cristo vive em você, Ele não é um jardineiro, meu irmão. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que nos ensina de uma forma didática. E Ele vai curar vidas. Ele vai transformar realidades. Ele, meu irmão, vai curar pensamentos, famílias. Vai libertar pessoas da depressão. Vai ensinar vidas. Mas você precisa dar um passo de fé na tua vida. Quando você dá um passo de fé, aí vem o medo. Será que se eu ser dizimista agora não vai faltar? Aí a pessoa começa a colocar mais empecilho, disso, daquilo, porque é o medo. Remova a pedra do medo. Você acha que Deus precisa do meu dinheiro ou do teu dinheiro? Deus nunca precisou. A igreja já existia antes de mim, antes de você. Mas Deus está falando para eu confiar nele, porque Ele quer abençoar a minha vida, porque Ele quer prover na minha vida, e Ele não fica devendo nada para ninguém. Isso é um fato, mas é para quem crê de verdade. Isso não é para quem não crê. Então, meu irmão, eu quero orar pela tua vida nesse momento. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Essas pedras vão ser removidas hoje. E você não vai enxergar a pedra externa agora. A pedra externa, Deus vai enviar anjo, Deus vai mover. Você vai enxergar essas pedras internas aqui.
Sabe por quê? Porque a alegria, meu irmão, é um fruto da onde o Espírito Santo está presente. Ô pastor, é difícil evangelizar a minha casa, é difícil evangelizar o meu lar, é difícil evangelizar o pessoal do trabalho, mas também você chega com uma cara nadegada todo dia. É difícil evangelizar. Chega do culto já chutando o gato. Chegou do culto lá em casa, chega, porque essas coisas aqui, quantas vezes tem que fazer isso aqui? E já vai dormir com aquela cara que é uma carranca. Misericórdia. Tem gente que dorme com uma cara braba assim, ó. Né? Parece que vai levantar para um crime. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vou orar junto com você agora. Você sabe as pedras que precisam ser removidas, né? E na prática os passos que você precisa dar pela fé. Põe a mão no teu peito assim. Isso, com os teus olhos fechados. Agora, olha para a tua vida nesse momento. A situação que você está. Não são as grades que te prendem principalmente. Não são as grades. A tua mente ela está limitada por prisões terríveis da incredulidade. Eu digo isso para você porque algumas pessoas pensam que só vão louvar a Deus se um dia tiver oportunidade no altar. Algumas pessoas só vão evangelizar quando tiver com o microfone na mão. Isso não é verdade. Deus está chamando você como uma pessoa livre e Ele vai mudar essa realidade hoje. Aí. Não enxergue a vida através dos traumas e dos medos. Deus te chama. Vamos orar. Poderoso Deus, há um horizonte muito grande à nossa frente. Um horizonte, Pai, em que nós não estamos sozinhos. Porém, enxergávamos estar sozinhos. Enxergávamos sim que estávamos detidos nas nossas limitações físicas, financeiras, intelectuais, pessoais. Então nós queremos pedir ao Senhor que em nome de Jesus Cristo venha mover em nós as pedras da incredulidade, as pedras do medo. Venha mover em nós, Santo Deus, as pedras de enxergar a vida através dos traumas e através da dor. Tirar essas pedras do comodismo, essas pedras, Pai, de querer apenas ser servido, essas pedras, Pai, que nos impedem de ter iniciativas que deveríamos ter, que falta definição nas nossas atitudes. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, inunda essa pessoa de uma realidade de milagres, inunda esse homem, essa mulher de uma realidade de cura, de libertação, de transformação. Meu Pai, de um coração ensinável, de um coração destemido, corajoso, confiante no Senhor, que vá para cima dos gigantes, na certeza que é o Senhor que dá a vitória. Porque enquanto um exército está atemorizado com pedras no coração, o Senhor pega o improvável, um jovem rapaz chamado Davi, que não tem essa pedra no coração e que derruba esse gigante com grande qualidade. Meu Deus, muda a nossa vida, faz essas pedras serem retiradas, e aquelas pedras para lá de fora, sejam familiares, sejam financeiras, sejam físicas, sejam qual for essas pedras, envia os teus anjos para moverem, Pai. Envia os teus anjos para modificarem, coloca pessoas para influenciar, coloca pessoas para ajudar a mudar essa realidade, que o Senhor venha alcançar com toda liberdade aquilo que nós não conseguimos alcançar e já tentamos até aqui. Provê, meu Deus, modifica, e que isso seja para o louvor da sua glória. Eu peço ao Senhor esse milagre, eu peço ao Senhor essa transformação, eu peço ao Senhor, Pai, que liberte essa pessoa, eu peço ao Senhor que essas palavras bíblicas sejam ligadas aos céus. Tudo isso, meu Deus, em um nome poderoso de Jesus Cristo, e todos digam amém. Seja liberto em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus Cristo.